Imagine isso. Em um futuro não muito distante, você está saindo de férias para o espaço. E você precisa decidir quais itens vale a pena levar. Mas em vez de checar a previsão do tempo, você abre um simulador de gravidade, já que precisará saber como cada objeto se comportará em diferentes planetas. Por exemplo, você deve levar esta pá de metal com você ou não? De acordo com o seu itinerário, vai ser uma longa viagem. Você está planejando visitar todos os planetas do Sistema Solar e até algumas luas. Mas devido à diferença de gravidade nesses corpos espaciais, você não tem certeza da utilidade de alguns objetos que vai levar. Vamos começar pelo básico: potes plásticos. Não sei sobre os outros viajantes espaciais, mas nós, terráqueos, carregamos nossos potinhos para todos os lugares. Se você fosse transportá-lo para, digamos, Mercúrio, eles provavelmente voariam para a atmosfera. Esses recipientes de plástico que você usa para guardar seus alimentos são muito leves. Como a gravidade em Mercúrio é 2,5 vezes mais fraca que na Terra, talvez você tenha que enchê-los antes de tirá-los de sua espaçonave para fazer um piquenique. Se um pote pesa cerca de 200 gramas na Terra, pesará 1/4 disso em Mercúrio. Agora, se adicionarmos algumas bananas, um punhado de cenouras baby e 2 melancias, será seguro levá-lo para fora do seu veículo espacial. Você só terá um pouco de dificuldade de fazer caber tudo em um recipiente de tamanho padrão. Mas espere! Antes de fazer isso, você deve saber que a temperatura atmosférica em Mercúrio pode chegar a 426 graus Celsius. Isso significa que qualquer recipiente de plástico derreterá instantaneamente assim que entrar em contato com o ar. E vai queimar toda a sua comida também. Você pode tentar pegar um recipiente de titânio. Esse sim vai funcionar. Ou apenas opte pelas comidas de astronauta. Agora, e sobre Vênus? Se você levasse o mesmo recipiente vazio para lá, ele se comportaria de maneira semelhante a como acontece na Terra. Vênus também é conhecido como gêmeo do nosso planeta. Esses dois têm muito em comum. Por exemplo, quase o mesmo tamanho e a mesma massa. E quando o assunto é gravidade, a fórmula fica assim: quanto maior a massa e quanto maior a densidade, mais forte a gravidade. A gravidade de Vênus é aproximadamente 10% mais fraca que a da Terra. Então, sim, você pode sair da espaçonave com seu potinho, vazio ou cheio, e desfrutar de um belo e pitoresco almoço na superfície de Vênus. Você terá que descobrir uma maneira de comer sem tirar o traje espacial. A atmosfera de Vênus é cheia de ácido sulfúrico, que pode irritar o nariz e a garganta e causar dificuldades para respirar. Ou pior, muito pior. Agora, você terá que se esquecer de levar qualquer coisa muito leve para fora da nave em Phobos. Uma pequena dica para você: essa não é uma ilha grega, nem mesmo um iogurte grego, embora seja um nome legal. Na verdade, é uma das luas de Marte. Aqui, até a sua espaçonave precisaria de um pouco de ajuda extra para se manter perto do solo. Se ela pesasse tanto quanto um ônibus escolar, qualquer pessoa de tamanho normal poderia pegá-la com apenas uma mão. Isso ocorre porque em Phobos, os habitantes da Terra mal sentem o peso da gravidade. E tenha muito cuidado ao pular, pois basta um salto e você pode voar direto para o espaço sideral. Passageiros a bordo da espaçonave Voyager, por favor, mantenham seus braços e pernas dentro do veículo o tempo todo. Bem, você está se aproximando de Júpiter, um gigante gasoso. Há uma forte tempestade sem fim na atmosfera. Além disso, não há superfície sólida lá, o que significa que não há como pousar nesse planeta. Se você olhar pela janela, pode parecer que está se movendo através de uma nuvem gigante, mas para o propósito do seu experimento, funcionará bem. Tente jogar no ar aquela bola de beisebol que você trouxe para o caso de ficar entediado em viagens espaciais. E meça o tempo que a bola levará para atingir a superfície. Se na Terra a bola cairá a uma velocidade de 9,8 metros por segundo, em Júpiter, a mesma bola atingirá o solo a uma velocidade 2,5 vezes maior que essa. Isso acontece porque Júpiter é mais de 10 vezes maior que a Terra e cerca de 300 vezes mais pesado que nosso planeta azul. Agora, se você mover sua espaçonave um pouco para o lado, para uma das luas de Júpiter, como Europa, a situação será completamente diferente. Jogar uma bola de beisebol no ar em Europa significa nunca mais vê-la. A gravidade lá é quase inexistente. Não apenas uma bola de beisebol, mas até uma pessoa adulta pode voar para longe a qualquer segundo.
Por outro lado, se você decidiu se aventurar fora da espaçonave para explorar o campo gravitacional de Europa, por que não tentar levantar o próprio veículo espacial? Em Europa, um terráqueo comum pode facilmente levantar até 453 quilos, que é o equivalente a um alce macho de tamanho normal. Ou você pode levantar uma formação de pirâmide com 9 pessoas normais. Ao se aproximar de Saturno, tenha cuidado. De longe, os anéis de Saturno parecem lisos e sólidos. De perto, você notará que eles são feitos de pedaços de gelo e rochas flutuando no espaço. Você não vai querer ter sua espaçonave perto deles. Também não há superfície sólida em Saturno, o que torna o pouso impossível. E a atmosfera é cheia de amônia. Tenha em mente que é um ambiente bastante inóspito para um ser humano. Dentro da nave você encontra uma coleção de livros de ficção científica, o suficiente para encher uma estante inteira. Ao todo, eles devem pesar cerca de 180 quilos. Sim, muitos livros. E, como alguém com um superpoder, você tenta levantar mais de 90 quilos de peso de cada vez. Mas adivinhe, você falhou. A gravidade de Saturno é muito semelhante à da Terra. Caso você tenha se confundido com toda essa conversa sobre gravidade, lembre-se de que, quando estamos medindo a gravidade, estamos falando sobre o poder da força pela qual um planeta ou outro corpo espacial puxa objetos em direção ao seu centro. Então, se você precisar de ajuda para organizar essa coleção de ficção científica em ordem alfabética, peça à tripulação para mover a espaçonave para um corpo espacial vizinho com uma força gravitacional mais fraca, como Plutão. Hoje em dia, ele não é mais considerado um planeta. Apenas um planeta anão e um dos mais distantes dos corpos espaciais do Sol. Você vai precisar de um traje espacial extra quente para usar lá. Plutão é muito frio e tem uma superfície minúscula. É menor que a Lua da Terra. Mas é um ótimo lugar para testar sua força. Se na Terra é meio impossível para uma pessoa normal levantar um elefante, em Plutão você poderá pegar um bebê elefante pesando cerca de 120 quilos. Ou até mesmo um elefante de tamanho médio, que pode pesar até 907 quilos. No caminho de volta à Terra, você faz uma parada em Urano. O planeta mais frio do nosso sistema solar tem uma temperatura média de cerca de menos 212 graus Celsius. Então, se você tentar sair da espaçonave, congelará antes mesmo de dar o primeiro passo. Embora a gravidade em Urano seja bastante parecida com a da Terra, há uma coisa que é muito diferente: o tempo. Uma escapada de 2 semanas na Terra se transforma em férias de 3 anos em Urano. Quando você se cansa de planetas frios, pode viajar de volta para planetas mais quentes. Afinal, você teve sorte de encontrar aquele apartamento de 2 por 2 metros. Nenhum dos seus amigos possui algo parecido. A maioria vive em módulos de cápsulas onde só é possível dormir sem se virar nem se mexer muito. O preço do que eles chamam de uma mansão hoje é obscenamente alto e você ainda não consegue aceitá-lo totalmente. E amanhã tem que assinar esse contrato, além de fazer o pagamento da entrada. Na verdade, só teve a chance de comprá-lo porque ganhou uma grana na loteria. É assim que vive em 2999. Você e todos os outros 100 bilhões de habitantes do planeta. Algumas pessoas, entretanto, investem em vários blocos de apartamentos do novo milênio em outros planetas. A última tendência no mercado imobiliário é desacelerar em algum lugar na Ross 128b, em Marte ou mesmo em Saturno. Você também andou pensando nisso, mas ama demais a atmosfera e a natureza da Terra. Enquanto toma o seu café da manhã, um holograma de anúncio pop-up preenche instantaneamente todo o espaço em sua cápsula e simplesmente não desaparece. Caro terráqueo, não perca a chance de mudar sua vida de uma vez por todas. Confira os mais novos blocos de apartamentos em Ross 128b, Marte, Europa e Saturno. Invista em uma nova habitação e na sua nova vida. Passeios de ônibus disponíveis diariamente. De repente, você percebe que esse spam pode ser a sua chance. Ainda tem algum tempo antes de assinar esse contrato e não tem nada a perder. É apenas um passeio de um dia. Afinal, 11 anos-luz da Terra até Ross 128b não são grande coisa agora. Só algumas horas naquele ônibus espacial que a agência fornece. Você irá lá e verá que não há lugar como a Terra, apenas para ter certeza de que fez a escolha certa. Então corre para a estação de ônibus espacial e chega bem a tempo. 3, 2, 1, já! O veículo parte e 2 horas depois já está lá, em Ross 128b. Uau! Parece um pouco com a Terra de antigamente que você viu em apresentações científicas na universidade. A superfície é rochosa com alguns pontos verdes.
devem ser as florestas e prados que os cientistas estão tentando introduzir. Tem uma atmosfera, embora artificial. A corretora de imóveis diz que é realmente bom. Não há mais mudança imprevisível de tempo. Tudo é controlado pelos moradores. O único inconveniente é que quanto melhor estiver o tempo, maior será a fatura que você receberá no mês que vem. A proteção UV é essencial em ROS 128B. Seu índice é 38% maior do que na Terra. Então, um protetor solar comum acaba sendo muito impotente. Dizem que este planeta é como o gêmeo da Terra, mas você meio que discorda. Tem um pouco de vegetação, mas tudo parece muito estranho. A sensação é a de estar em um jogo de computador. Ao lado do bloco de apartamentos há um pomar e uma pequena fazenda que produz alimentos orgânicos para os moradores locais. Então você decide dar uma passada e verificar como funciona. As frutas e vegetais parecem muito estranhos. Dá para perceber que deve ser uma macieira, mas ela tem microchips em vez de botões de flores e os frutos são cúbicos. Existem maçãs de todas as cores do arco-íris. Você avança e tropeça em uma pequena pedra. Uma das poucas coisas que pertencem a este planeta, originalmente, e não foram importadas da Terra. Uma borboleta pousa na ponta do seu nariz. Você quer tocá-la, mas assim que seus dedos a alcançam, o inseto se dispersa em vários pixels. A corretora de imóveis corre até você para ajudá-lo a se levantar. Ela diz que toda a fauna do planeta ainda está representada na forma de hologramas, porque transferir tudo da Terra não parece possível no momento. Todos os elementos da fauna estão fortemente conectados e até a menor borboleta pode fazer uma diferença dramática. Com o dinheiro que tem para o pagamento da entrada na Terra, você pode pagar um apartamento de 2 andares nesse lugar. O único problema é o quanto é cansativo ir para o trabalho todos os dias. Vamos todos! Marte é nosso próximo destino. Ainda temos muitos blocos de apartamentos para mostrar. É a corretora de imóveis chamando. Você entra naquele ônibus e, algum tempo depois, pousa em Marte. Em 2999, parece simplesmente espetacular, mas um pouco arenoso demais. Os cientistas ainda não podem transportar água líquida para este planeta, embora a atmosfera esteja completamente boa. O lugar está muito quente agora, porque tentaram torná-lo habitável. Mesmo que existam geleiras, toda a água instantaneamente se transforma em gás devido ao calor. Você avista algumas máquinas grandes no céu. A corretora de imóveis diz que são algumas peças essenciais do equipamento que captura a água gasosa no céu para fazer água marciana em bolsa. Ela lhe entrega uma para experimentar. Parece um balão de ar. Estranho. Você inala e nunca provou nada assim antes e ainda não consegue entender como aquele gás matou sua sede. As principais plantas de Marte são cactos de todas as formas. Eles se adaptaram perfeitamente à atmosfera de lá. E os cientistas até conseguiram misturar os genes deles com os de outras plantas, o que resultou em plantas altas como um tipo de bordo marciano. Veja, aqui estão algumas peras crescendo naquele grande cacto. E você também vê mangas, abacates e frutas de todos os tipos, que parecem estar prosperando. O sol está brilhando e elas estão rodeadas por água na forma de gás. É quase como se estivéssemos em casa aqui. Embora ROS 128B ainda precise ser desenvolvido, já se passaram mais de 200 anos desde que foi feito o primeiro rancho em Marte. Os imóveis são mais caros aqui, então você só pode pagar um bom apartamento estúdio. Parece uma pichincha, mas é hora de visitar outro lugar. Rumo à Europa, uma das luas de Júpiter. Você esteve ali no ano passado nas férias e adorou. 1000 anos atrás, os cientistas pensaram que havia água sob sua crosta gelada. E estavam certos. A crosta derreteu formando um enorme oceano com o dobro do tamanho da Terra. E o local passou por várias mudanças ao longo do último milênio. Todas as rachaduras que haviam em sua superfície lisa formaram muitos pequenos continentes, que receberam nomes de países europeus. Mas só dá tempo para visitar um deles, a Itália, que é cercada por águas azuis e há uma infinidade de limoeiros perfumados. As pessoas cozinham pizza com tomates recém-cultivados, embora sejam tão grandes quanto as melancias da terra. Um tomate é suficiente para 2 pizzas. Você folheia o prospecto da Europa para obter mais informações sobre outros continentes. Na Noruega, existem montanhas que se parecem muito com fiordes noruegueses. Na França, há campos infinitos de lavanda e o continente da Grécia tem grandes fazendas com oliveiras. Você fecha o folheto, percebendo que os imóveis aqui são quase tão caros quanto na Terra. Não é de admirar que muitas pessoas queiram morar lá. O tempo acabou. Tem mais um planeta pela frente. O ônibus está prestes a pousar e há um anúncio. Bem-vindos a Saturno! Coloquem suas máscaras de natação e mergulhem para ver nosso sensacional bloco de apartamentos. Os cientistas passaram mais de 250 anos tentando solidificar Saturno, mas foi em vão.
No final, decidiram tentar fazer lá os primeiros assentamentos na década de 2980, quando você ainda era criança. A gravidade ali é um pouco mais forte do que na Terra, o que permitiu que os estudiosos construíssem grandes complexos sob cúpulas para as pessoas morarem. Nas profundezas dos oceanos gasosos de Saturno, há uma grande variedade de fauna, águas vivas, polvos e até tubarões. São animais com aparência um pouco diferente, tentando se adaptar à vida em outro planeta. As nadadeiras parecem muito maiores para ajudá-los a lidar com os ventos incrivelmente fortes, de 1.770 km por hora. Mas o mais incrível é a flora. As algas de Saturno têm mais de 3.000 cores diferentes, pelo menos é o que o folheto diz. Também é possível regular a intensidade e a tonalidade com um controle remoto. 2 horas depois, você está de volta à sua cápsula e fica se revirando na cama. É a última noite aqui. Amanhã é o grande dia, mas ainda tem dúvida. Você viu aquele apartamento dos sonhos em Marte? Comeu panquecas marcianas cobertas com xarope de cacto. O despertador dispara. Parabéns! Agora você é o dono do seu próprio apartamento na Terra. Bem poucas pessoas podem fazer isso em 2999, Sr. Sanders. Você está segurando um molho de chaves na mão. Uma notificação emite um bip em seu telefone. Alugue seu apartamento na Terra e mude para Marte. Você nunca mais terá que trabalhar de novo. Não dá para resistir. Comece a sorrir. Você viaja para longe da Terra, a uma distância segura em sua nave supermoderna. E aí, BAM! Você viaja mais rápido que a velocidade da luz no espaço interestelar. As luzes de milhares de estrelas vão ficando para trás. Poucos minutos depois, você já está do outro lado da Via Láctea, indo trabalhar. Uma viagem dessas já é comum para os humanos, pois você é um membro da civilização humana que colonizou a galáxia inteira. Mas isso levou quase 90 milhões de anos para acontecer. A propósito, como é que conseguimos essa proeza? Foi como em um jogo de computador. No começo tínhamos uma frota com 3 espaçonaves que conseguiam viajar a 500 km por segundo. Cada uma tinha 10 blocos de colonização, que eram lançados nos planetas desejados. Também tínhamos 2 naves de velocidade que viajavam 2 vezes mais rápido, mas só conseguiam colonizar um planeta por vez. Cada mundo colonizado poderia enviar uma nova nave para uma expedição. E foi assim que a humanidade conseguiu se espalhar pela galáxia inteira. Grande parte desse tempo foi gasto viajando de uma estrela para outra, pois o principal problema da colonização é a velocidade. Ano 2021. Nossas espaçonaves agora conseguem voar a 40.000 km por hora. Essa velocidade é suficiente para viajar de Nova York para Los Angeles em menos de 4 minutos. Mas uma viagem para planetas vizinhos, como Marte, ainda leva aproximadamente 7 meses. A estrela mais próxima do Sol, a Próxima Centauri, fica a 4,2 anos-luz de distância. Isso significa que a luz, que é a coisa mais veloz do universo, leva 4,2 anos para chegar lá depois de ter saído do Sol. Nosso foguete levaria 73 mil anos para chegar lá. Isso é mais tempo do que a existência de uma civilização humana avançada. E nossa galáxia, Via Láctea, tem 105 mil anos-luz de largura. Então, mesmo viajando na velocidade da luz, levaria uma eternidade percorrê-la por inteiro. Por isso a humanidade inventou outras formas de viajar. Vamos para um futuro e imaginar que já resolvemos esse problema. Começamos acelerando com sondas microscópicas impulsionadas por um feixe de laser direcional saído da Terra. Isso possibilitou alcançar velocidades que equivalem a 25% da velocidade da luz. Muito lento ainda. O problema é que nada que tenha massa consegue viajar à velocidade da luz. Então partimos para um estudo sobre a dobra espacial do cientista Alcubierre. Nesse método, não nos movemos do ponto A para o ponto B. O espaço entre 2 pontos é que é comprimido. Aqui está um pedaço de papel quadriculado. Imagine que você precisa mover 3 quadradinhos para chegar ao seu destino. Aí, em vez de se movimentar em linha reta o mais rápido possível, esprememos esses quadradinhos para que nossa espaçonave chegue ao ponto B. Agora abrimos o papel de novo. O espaço fica normal, mas viajamos, mesmo ficando paradinhos. É assim que a dobra espacial funciona. Ela comprime o espaço que está à frente da espaçonave e o expande atrás de sua cauda. Então, teoricamente, uma espaçonave com motor de dobra espacial consegue se movimentar a qualquer velocidade, e até mais rápido do que a velocidade da luz. Mas a quantidade de energia que esse processo gasta é enorme, e pode até ser comparada com a massa e energia do planeta Júpiter inteiro. Então, enquanto alguns cientistas ficam trabalhando em um jeito de melhorar a dobra espacial, outros investigaram sobre o objeto mais misterioso do universo, o buraco negro. Ele é tão pesado que atrai até a luz e não a solta mais. Imagine um trampolim redondo. Este é o nosso espaço-tempo.
Agora vamos jogar uma bola de basquete no meio dele. O trampolim afunda um pouquinho. Agora, todos os objetos que colocamos sobre ele rolarão em direção à bola de basquete. É assim que a gravidade funciona. Mas se você rolar a bola de golfe para além da bola de basquete, ela tem a chance de sair desse funil. Agora, coloque uma bola pesada de boliche no centro do trampolim. Ele afundará ainda mais. Assim, a bola de golfe cairá inevitavelmente dentro do funil. E a bola de boliche não terá chance alguma de escapar. É assim que o buraco negro funciona. E alguns cientistas acreditam que pode haver um buraco de minhoca no centro de um buraco negro. Se trata de um atalho entre o ponto A e o ponto B no universo. Vamos voltar à nossa folha quadriculada. Em vez de nos movermos em linha reta, vamos dobrar o pedaço de papel de modo que o ponto A fique acima do ponto B. Agora vamos fazer um furo no papel e movê-lo para o ponto B. Depois, desdobramos o papel e... tcharam! Você chegou ao seu destino. Existe uma teoria de que se uma espaçonave entra no campo gravitacional do buraco negro e suporta o imenso estresse lá dentro, ela consegue sair para qualquer outro ponto no universo para o qual o buraco de minhoca leve. Pode ser uma outra galáxia ou até mesmo um universo paralelo. Bem, nossa pesquisa foi bem sucedida. E agora, olhando para um mapa da Via Láctea, podemos ir a praticamente qualquer lugar. Só nos resta escolher o lugar certo para colonizar. Há cerca de 1 bilhão de estrelas, e ao redor de cada uma delas, existem planetas que podem abrigar seres vivos. Então, precisamos filtrar essa lista. Primeiro, vamos buscar estrelas relativamente novas, quase iguais ao nosso Sol. Perto delas, uma colônia humana pode viver por mais tempo. Depois disso, a estrela envelhece, começa a expandir e fica vermelha. Nos últimos estágios de sua vida, ela pode absorver todos os planetas que estão ao seu redor. E depois, explodir com tanta força que a luz da explosão pode ser vista a dezenas de anos-luz de distância. O segundo critério para ser um candidato da colonização humana é estar em uma zona habitável da estrela. O planeta precisa estar não muito distante dela, nem muito perto, para que não faça muito frio nem muito calor. Resumindo, a água desse planeta precisa existir em forma líquida. O planeta candidato também tem que ter uma superfície sólida, para que possamos viver sobre ela. Outro fato importante é o tamanho do planeta. Se for grande demais, sua força gravitacional vai nos pressionar. Será difícil pular, andar e até levantar pesos nesse planeta, pois estamos acostumados com a gravidade da Terra. Mas se o planeta for pequeno demais, nos sentiremos fortes demais nele. Conseguiremos saltar alto e levantar pesos gigantes, mas aí nossos músculos perderão tônus e nossa saúde se deteriorará. Então estamos em busca de um planeta que seja mais ou menos do tamanho da Terra. No total temos cerca de 100 mil sistemas estelares que correspondem aos nossos parâmetros. Então começamos nossa exploração e colonização. E aqui está nosso primeiro alvo. Batizamos esse planeta de Casa Nova. Nome óbvio, hein? Damos partida em nosso motor mais veloz que a luz e... bum! Chegamos! Embora esse planeta se encaixe nos nossos critérios, ainda não dá para chamar esse lugar de lar. A paisagem deserta é cheia de crateras e canyons. Teremos que trabalhar duro para tornar este lugar parecido com a Terra. A fase de terraformação do planeta está prestes a começar. Isso significa que vamos mudar o clima e a atmosfera daqui. Precisamos de cerca de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio para podermos respirar livremente, sem roupas espaciais. Então, estamos lançando plantas aéreas. Outras plantas produzirão água. Também construiremos usinas de energia e uma planta para produzir combustível para nossa espaçonave. E por último, mas não menos importante, vem a extração de comida. Assim que tudo estiver pronto, a colônia poderá existir sozinha. E depois de vários séculos, este planeta será desenvolvido e populoso o suficiente para enviar uma expedição para colonizar o mundo dos vizinhos. Então, durante muitos milhões de anos, a humanidade tem tecido sua teia na Via Láctea. De planeta em planeta, conseguimos colonizar nossa galáxia. A humanidade agora não é apenas multiplanetária, mas também interestelar. A próxima meta é nos transformarmos em uma espécie intergaláctica. Aqui está nossa Via Láctea. Vamos nos afastar? Este é o grupo local de galáxias. Cada um contém milhões de estrelas, candidatas à colonização. Temos que viajar 5 milhões de anos-luz para chegar lá. Vamos nos afastar de novo? Aqui está o superaglomerado de Virgem. Há cerca de 100 aglomerados de galáxias parecidas com a nossa. Vamos nos distanciar novamente. 1 bilhão de anos-luz da nossa casa. Superaglomerados vizinhos. Agora cada galáxia parece um pontinho, e há centenas e milhões delas. Vamos nos afastar mais um pouco. 14 bilhões de anos-luz da Terra. Esse é o nosso universo observável. Há cerca de 2 trilhões de galáxias. Mesmo a 1000 vezes a velocidade da luz, levaríamos bilhões de anos para colonizar só 1% das estrelas daqui. Mas ainda não acabou. Existe um ponto frio no mapa do universo observável.
Alguns cientistas acham que é uma cicatriz de uma colisão do nosso universo com outro paralelo. Dizem que os universos podem ser como bolhas, e cada uma conteria trilhões de galáxias. Uma vez, uma dessas bolhas colidiu com a nossa, e sua força gravitacional expulsou aglomerados de galáxias do nosso universo. Se isso for verdade, universos paralelos existem mesmo. Então, temos possibilidades infinitas de exploração, de encontrar novos mundos para a humanidade e de entrar em contato com civilizações extraterrestres. Parece divertido. Pode parecer uma cena de um filme de ficção científica legal ou uma pintura surpreendente, mas na verdade é uma filmagem real de Marte. O próprio planeta conhecido por sua cor de ferrugem brilhante. Camadas de rocha e poeira cobrem a sua superfície. Elas consistem em minerais ricos em ferro. É por isso que a poeira em Marte é principalmente de óxido de ferro. Ele flutua na atmosfera e cria uma névoa vermelho-alaranjada ao redor do planeta. Mas Marte tem coisas ainda mais incríveis, como estas manchas azuis em sua superfície. Elas se parecem com um mar de dunas esculpido pelo vento com cerca de 30 km de largura. Astronautas viram essas dunas na calota polar norte do planeta. Essa é uma região que cobre uma área aproximadamente tão grande quanto o Texas. As dunas azuis, formadas pelos ventos, têm a forma de longas linhas entrelaçadas. Os ventos em Marte são implacáveis e fortes. Eles transformam a superfície árida do planeta em terrenos de grande beleza. Esses ventos são influenciados por muitos fatores diferentes. Por exemplo, flutuações de temperatura ou mesmo a forma como a atmosfera do planeta circula. A atmosfera é rarefeita em Marte. Essa é a explicação de por que a água líquida provavelmente não pode existir ali por um longo período de tempo. É por isso que, embora Marte tenha apenas metade do diâmetro do nosso planeta, tem a mesma quantidade de terra seca que a Terra. Uma fina atmosfera também é a razão pela qual o vento precisa ser excepcionalmente forte e rápido para mover a areia e formar essas dunas. Os ventos geralmente se movem a de 16 a 32 km por hora em Marte. De qualquer forma, embora a imagem pareça bem colorida, na realidade as dunas não são azuis. As manchas azuladas representam as partes mais frias, enquanto as regiões mais quentes são de cor laranja amarelado. As imagens faziam parte de um conjunto de fotos divulgado para comemorar o 20º aniversário da Odyssey, uma espaçonave orbitando Marte. Marte possui inúmeras dunas de areia em diferentes locais em toda a sua superfície. Algumas delas se formaram há 1 bilhão de anos, como a da região de Valles Marineris. Elas não mudaram porque a pressão atmosférica e os padrões de vento permaneceram os mesmos. Mas algumas coisas mudam. Por exemplo, algumas dunas ficam cobertas de geada. Aqui, a duna principal tem uma série de padrões escuros. Pode ser porque a geada vai e vem, dependendo da estação. Marte tem 4 estações, assim como a Terra, mas elas são 2 vezes mais longas que as nossas, pois Marte precisa de cerca de 2 anos terrestres para orbitar o Sol. As estações são mais severas no sul do planeta do que no norte. Durante o inverno do sul, o planeta está mais distante do Sol. Marte se move bem devagar e sua órbita é elíptica, diferente da órbita terrestre, que é quase circular. A primavera em Marte é uma estação com muitas tempestades de poeira que começam em uma parte do planeta e eventualmente se transformam em enormes tempestades. Elas podem ser tão grandes a ponto de cobrir todo o planeta. Cada planeta do nosso sistema solar tem algo que o torna especial. Júpiter, por exemplo, não é apenas o maior planeta, mais de 2 vezes maior que todos os outros planetas combinados, mas também tem o maior oceano do sistema solar. Júpiter é feito de elementos semelhantes ao Sol. Eles são principalmente hélio e hidrogênio. Nas partes mais profundas da atmosfera do planeta, a temperatura e a pressão aumentam. O gás hidrogênio é comprimido e se transforma em líquido. Isso dá a Júpiter o maior oceano, mas é feito de hidrogênio, não de água. Também existe uma teoria de que em algum lugar na metade do caminho para o centro de Júpiter, a pressão aumenta tanto que os elétrons começam a ser espremidos para fora dos átomos de hidrogênio. Isso permite que o líquido conduza a eletricidade de forma tão eficaz quanto a maioria dos metais. Júpiter gira rapidamente, o que cria correntes elétricas e um forte campo magnético. Mas, como gigante gasoso, o planeta não tem uma superfície firme. Os redemoinhos e listras do planeta são nuvens frias e ventosas de água e amônia. Júpiter também tem a icônica Grande Mancha Vermelha, que é uma tempestade insanamente grande com nuvens vermelhas girando no sentido anti-horário. Os ventos ali são muito mais rápidos do que qualquer furacão em nosso planeta. A Grande Mancha Vermelha mudou ligeiramente ao longo do tempo e atualmente é maior que o nosso planeta. Tem 1,3 vezes a largura da Terra.
Cientistas descobriram que suas raízes se estendem por mais de 320 quilômetros na atmosfera de Júpiter. Um ciclone tropical regular que vemos em nosso planeta pode se estender por apenas 15 quilômetros do topo até a base. Atualmente, a mancha vermelha está se tornando menor e mais alta ao mesmo tempo. Júpiter também tem dezenas de luas e alguns anéis, mas ao contrário dos anéis de Saturno, esses são bastante tênues e, em sua maioria, feitos de poeira, não de gelo. Além disso, há um oceano salgado sob a superfície da maior lua de Júpiter, Ganimedes. Ele fica escondido abaixo de uma espessa crosta gelada. É provável que contenha mais água do que todos os reservatórios de água de superfície que temos na Terra juntos. A teoria diz que este oceano tem cerca de 100 quilômetros de profundidade, 10 vezes mais do que o ponto mais profundo dos oceanos do nosso planeta. Júpiter e Saturno contêm 10 milhões de toneladas de pedras preciosas. A pressão dentro da atmosfera desses planetas pode transformar o carbono em pequenos pedaços de diamantes. Se você colocar esses diamantes sob temperaturas e pressões extremas, eles podem derreter. Isso provavelmente resulta em um tipo de chuva de diamantes. No início, nosso sistema solar era apenas uma nuvem rodopiante de gás e poeira. Ele eventualmente se desenvolveu em um disco giratório com a estrela central. Quase todos os planetas no nosso sistema solar se movem no sentido anti-horário em torno do Sol. Vênus é o único planeta que gira no sentido horário, e Urano gira de lado. Esses planetas são provavelmente diferentes porque, há muito tempo, enormes asteroides colidiram com eles e meio que os tiraram de curso. Há uma chance de Vênus ser um planeta habitável. Definitivamente não é o lugar onde você gostaria de viver, não com suas nuvens de ácido sulfúrico e tremenda pressão atmosférica, que é 90 vezes maior do que a da Terra. Adicione a isso temperaturas incrivelmente altas. As condições em Vênus são muito desfavoráveis para os humanos. Com 470 graus Celsius, Vênus é mais quente que Mercúrio, embora esteja mais longe do Sol. Isso acontece porque há muito dióxido de carbono na atmosfera de lá. Ele retém o calor, fazendo com que a temperatura suba muito mais do que deveria. No entanto, simulações mostraram que cerca de 700 milhões de anos atrás, Vênus poderia ter sido um lugar agradável com temperaturas moderadas e água líquida. Essas condições eram ligeiramente semelhantes às que temos na Terra agora. Urano não é um gigante gasoso. Na verdade, é feito de gelo. Sua atmosfera contém metano, o que faz com que o planeta pareça azul. Possui 27 luas, 2 conjuntos de anéis e muito gelo em sua atmosfera. Um dia em Urano dura pouco mais de 17 horas. Esse é o tempo que o planeta leva para completar uma única rotação em seu próprio eixo. Mas sua inclinação é tão pronunciada que na maioria das vezes um ou outro polo está apontado para o Sol. É por isso que a duração do dia no Polo Norte é quase meio ano. E um ano em Urano chega a 84 anos terrestres. Se você vivesse em Urano, próximo ao Polo Norte, seria capaz de ver o Sol no céu por 42 anos. Isso seria o verão. Depois disso, o Sol iria se pôr e você teria que viver os próximos 42 anos na escuridão. Seria o inverno do planeta. Netuno é o menor e mais distante dos gigantes gasosos. A gravidade no planeta é semelhante à que temos na Terra, mas você não seria capaz de ficar na superfície de Netuno. Ela é gasosa, não terra sólida. Tritão, a maior das luas do planeta, orbita Netuno de uma forma muito incomum. Ela se move para trás em comparação com o resto das luas do planeta. Titã também está em uma espiral lenta para dentro em direção a Netuno. Um dia, daqui a bilhões de anos, é provável que seja dilacerada pelas forças gravitacionais do planeta e se torne apenas um anel ao redor de Netuno. Esse anel continuará sendo puxado para dentro até eventualmente colidir com o planeta. Plutão é um planeta anão e um ano lá dura 248 anos terrestres. Mas mesmo que não seja realmente um planeta, Plutão ainda tem várias coisas interessantes a oferecer, como montanhas flutuantes. As geleiras de nitrogênio de Plutão carregam incontáveis colinas isoladas, cada uma com vários quilômetros de diâmetro. É provável que sejam fragmentos de gelo de água das terras altas circundantes do planeta anão. O gelo de nitrogênio é mais denso do que o de água. Assim, os cientistas acreditam que colinas de gelo de água flutuam em um mar de nitrogênio congelado, como os icebergs no Oceano Ártico da Terra. Espero que você esteja bem descansado, pois tem uma tarefa difícil. Não se preocupe, ela é divertida. Você vai visitar diferentes planetas do nosso sistema solar e tentar correr em cada um deles. Vamos descobrir onde dá para correr mais rápido e onde mal é possível andar. O homem mais rápido da Terra, Usain Bolt,
é capaz de correr a uma velocidade média de cerca de 38 km por hora. Mas a velocidade máxima é maior, até 43 km por hora. Infelizmente, nem todos podem ser Usain Bolt. Uma pessoa corre em média a uma velocidade de 10 a 13 km por hora. Mas quem sabe talvez exista um planeta lá fora onde seja possível bater os recordes do famoso velocista jamaicano? Porém, antes de mais nada, o que afetará a velocidade ao correr em outros planetas? Por um lado, a gravidade. Dependendo da força dela em cada um deles, isso influenciará seu peso, e na maioria dos casos, quanto mais peso, menor a velocidade. Além disso, em todos os outros planetas do nosso sistema solar, exceto na Terra, você terá que usar um traje especial volumoso. Sem ele, suas chances de sobrevivência são inexistentes. E não esqueça das condições climáticas extremas, ou muito frio, ou fervendo, ou ainda ventando muito, mas muito mesmo. De qualquer forma, sua incrível jornada está prestes a começar. Aperte o cinto de segurança. O primeiro local do seu itinerário é Mercúrio. Ao espiar este mundo pela janela da sua nave espacial, você percebe que ele é assustadoramente parecido com a boa e velha Lua. Mas apenas alguns momentos depois se dá conta de que é apenas uma ilusão. Por toda a superfície de Mercúrio, há crateras deixadas por rochas espaciais. Isso pode tornar sua tarefa de correr por lá muito mais difícil. Sem contar o seu traje espacial volumoso. Mas não daria para sobreviver em Mercúrio sem essa proteção. As temperaturas por lá são extremas, cerca de 427 graus durante o dia e menos 179 à noite. Mas há uma coisa que pode funcionar a seu favor neste local hostil. Digamos que o seu peso seja de 70 quilos na Terra. Então, em Mercúrio, será de aproximadamente 26 quilos. O que significa que, apesar de seu traje espacial volumoso, você consegue se mover muito mais rápido do que aqui. E talvez sua velocidade chegue a 20 km por hora, caso se esforce bastante. A próxima parada no seu itinerário é em Vênus, também chamado de Estrela da Manhã. Ao se aproximar, você vê um mundo muito diferente do planeta azulado que viu nos livros. Antes de pousar, é preciso passar por uma atmosfera super densa composta de dióxido de carbono. E enquanto a espaçonave está descendo, é possível ver nuvens espessas de ácido sulfúrico passarem. Vênus é frequentemente chamado de gêmeo da Terra, pois ambos são de tamanho e densidade parecidos. Não é à toa que ali você pesa quase tanto quanto na Terra, 63 quilos. Ok, um pouco menos, mas não esqueça do seu traje espacial. Também, em função de quase as mesmas condições nos dois planetas, você seria capaz de correr um pouco mais rápido do que na Terra, cerca de 14 km por hora. Sua primeira impressão de Marte é que é muito frio. A temperatura média é de cerca de menos 62 graus. Mesmo de longe, ele parece avermelhado. Depois de dar o primeiro passo na superfície marciana, você entende o porquê. O chão é coberto de poeira cor de ferrugem. A mesma poeira fina fica flutuando no ar ao seu redor. Para onde quer que olhe, há tons dourados, marrons, bronze e até esverdeados. Eles dependem dos minerais que compõem o solo. O tamanho da camada de poeira varia de área para área, mas na maioria dos lugares são cerca de 2 metros de espessura. Isso pode tornar a corrida muito mais difícil. Em Marte, seu peso seria muito menor do que na Terra, meros 26 quilos. Isso irá ajudar a atingir uma velocidade impressionante de quase 19 km por hora. Você não é um campeão? O que é isso no horizonte? Parece um tornado. É uma tempestade de poeira? Então é hora de fugir dela. Esse tipo de tempestade às vezes cobre todo o planeta e é até possível ver as maiores da Terra. Só que agora você está enfrentando um problema. Veja, Júpiter, assim como o Saturno, é um gigante gasoso. Isso significa que o maior planeta do Sistema Solar, e Júpiter é tão grande que poderia acomodar 1.300 terras, não tem nenhuma superfície sólida. Bem, você terá que imaginar como seria seu treino de corrida se pudesse correr ali. Este planeta tem uma atmosfera que consiste em hidrogênio e gás hélio. Durante a descida, dá para admirar espessas nuvens marrons, amarelas, vermelhas e brancas. Elas fazem o gigante parecer colorido e belamente listrado. Em Júpiter, você pesaria cerca de 177 quilos e teria que suar a camisa para simplesmente andar por lá vestindo seu desajeitado traje espacial, se pudesse pisar na superfície, é claro. Caso tentasse correr, seu melhor resultado provavelmente seria uma velocidade de 1,5 a 3 km por hora. Para piorar a situação, os ventos são fortes, variando entre 320 a 640 km por hora. Está vendo aqueles anéis?
Aquele é Saturno, outro gigante gasoso sem superfície sólida. Este planeta é composto principalmente de hidrogênio e hélio, e sua temperatura e densidade mudam quanto mais fundo se vai. Se decidisse deixar sua espaçonave e pisar na superfície de Saturno, você simplesmente cairia dentro dele. Mas de cima parece que há uma superfície. A esfera marrom amarelada, aparentemente sólida, é cercada por várias camadas de nuvens. A externa, que é visível, é composta de nuvens de amônia. Embaixo delas, há nuvens de hidrossulfeto, e a mais interna tem nuvens de água. Apesar de Saturno ser um gigante gasoso, seu peso não seria muito diferente aqui, cerca de 75 quilos. Isso porque a gravidade de lá é semelhante à daqui. Mas por causa das condições dele e do seu volumoso traje espacial, você correria um pouco mais devagar ali, a uma velocidade de cerca de 6 km por hora. Antes de ir embora, você admira a característica mais famosa de Saturno: os incríveis anéis nas cores cinza, bege e bronze. Esses grupos de pequenos círculos são feitos de pedaços de rocha e gelo. Também dá para observar várias das 53 luas de Saturno. Ah, aquela é Titã, um mundo gelado maior que a nossa Lua e até mesmo Mercúrio. É a segunda maior lua do Sistema Solar. O próximo planeta no seu caminho é uma bola azul esverdeada de gelo e gás. Esse é o gigante de gelo Urano, que tem esta bela tonalidade porque a luz do Sol é refletida na superfície. Urano não é sólido. Pise no freio. Se a sua espaçonave não conseguir parar a tempo, voará pela atmosfera superior e afundará no interior líquido gelado do planeta. Duvido que você consiga conduzir seu experimento de corrida aqui. Então vamos apenas imaginar como seria. Em Urano, seu peso seria de pouco mais de 60 quilos. E contra todas as probabilidades, poderia atingir uma boa velocidade aqui, pelo menos 13 km por hora, se não for pego por um furacão, é claro. Tempestades extremas ocorrem no verão, quando o planeta está mais aquecido. Então, os furacões podem se espalhar por mais de 9.650 quilômetros. Já o planeta mais distante do Sol, Netuno, tem 4 vezes o tamanho da Terra e é 17 vezes mais pesado. A superfície azul que você vê ao se aproximar dele é na verdade uma camada de gás rodopiante e nuvens permanentes. O manto é composto de água, amônia e metano congelados. É a coisa mais próxima que Netuno tem de uma superfície, e ainda assim não há terra firme para pisar. Então, mais uma vez, tente usar sua imaginação. Ali você pesaria um pouco mais do que na Terra, quase 80 quilos, mas sua velocidade de corrida seria um pouco menor do que na Terra, aproximadamente 8 km por hora. Esse é o fim de sua aventura esportiva. Em qual planeta você mais gostou de correr? Dê uma olhada naquele cara corpulento com a pele alaranjada. Ele esteve relaxando em Marte por 1 minuto, e é por isso que parece ter usado o tom errado de autobronzeador. Todos os carotenoides presentes na cenoura, na batata doce, no pimentão, no tomate e na abóbora estão protegendo contra os raios UV. Quanto mais ele come, mais laranja ele fica. E quanto à sua robustez, tudo se deve à gravidade marciana. A gravidade aqui faz com que percebamos nosso peso de forma diferente. Se você quer ser um chefe em Marte, precisa comer muito. Por exemplo, se uma pessoa pesa 68 quilos na Terra, a sensação é de não mais do que 25 quilos em Marte. Portanto, comer em excesso pode ajudar a diminuir a diferença entre a gravidade e o peso. Mercúrio é totalmente diferente. É mais quente do que o asfalto da Geórgia durante o dia, mas mais frio do que o castelo da Elsa à noite. É preciso ser feito de metal com um alto ponto de fusão para conseguir sobreviver aqui. Mas nós, humanos comuns, estaríamos fritos, literalmente. Embora Mercúrio seja o planeta mais próximo do Sol, Vênus ainda é o mais quente. Vida em Vênus? É mais como a vida no gêmeo maligno do Sol. A temperatura aqui normalmente gira em torno de 465 graus Celsius em média. Sobreviver no ponto de ebulição da água ou no calor extremo de Vênus é um desafio para a maioria das espécies terrestres. Apenas alguns poucos conseguem suportar temperaturas quentes. Outros correm para o Starbucks para tomar um café com leite gelado com os primeiros raios de sol da primavera. Portanto, nenhum ser humano pode realmente evoluir o suficiente para sobreviver em Vênus. As únicas criaturas que poderiam se desenvolver lá são provavelmente tardígrados e aqueles esquisitos que colocam molho picante em tudo. Quer saber o que são os tardígrados? Bem, são criaturas minúsculas e adoráveis, parecidas com lagartas que possuem uma durabilidade extraordinária. Eles podem suportar água fervente, as profundezas de uma fossa marítima e o vazio gélido e sem luz do espaço.
Recentemente, os tardígrados foram incluídos em um estudo científico a bordo de uma nave espacial que infelizmente caiu na Lua. Os cientistas especulam que os tardígrados podem ter sobrevivido ao impacto. Ei, você gostaria de se transformar nessa criatura e viver em Vênus? Já falamos dos planetas terrestres. Vamos passar para os gigantes gasosos. Olhe para esse cara de Saturno. Ele tem nadadeiras e não braços. Tem pequenos orifícios sem abas externas em vez de orelhas normais. A maior parte desse gigante gasoso é mais fria do que o coração da sua ex, pois a temperatura é de cerca de 140 graus Celsius negativos. Não é possível andar sobre ele, mas você pode se transformar em uma bola de neve ou em um cristal de gelo se estiver querendo se divertir. ...50 centímetros com a gravidade da Terra. Verificação concluída. Agora a sala de simulação recriará Mercúrio. Está muito quente aqui. Sim, é como estar ao lado de um vulcão. Seu salto é de 1,20 m de altura. Agora mude para Vênus. Uau, esse lugar parece assustador. No planeta Vênus, de verdade, tudo é tóxico. Eu não sinto diferença. Sim, a gravidade aqui é quase a mesma da Terra. Mude para a Lua. A gravidade na Lua é 10 vezes mais fraca que a da Terra. 2,70 m. O próximo é Marte. Está bem confortável aqui. A gravidade aqui é a mesma de Mercúrio. 1,20 m. Agora, se prepare para o problema. O que você... Não há superfície sólida em Júpiter. Embora ele seja muito maior em tamanho, sua gravidade superficial é apenas 2,4 vezes maior que a da Terra. É difícil até parar em pé aqui. Entendi. Mude para Saturno. Não há superfície sólida aqui também, mas a gravidade de Saturno é quase a mesma da Terra. Agora Urano. Está tão frio! É 5 vezes mais quente aqui do que no planeta Urano de verdade. Sério? Minhas pernas estão dormentes! 50 centímetros. A gravidade é ligeiramente mais fraca que a da Terra. Assim é Netuno para você. Seus saltos são de 40 centímetros de altura. A gravidade é ligeiramente mais forte que a da Terra. Me tire daqui! Já podemos parar? Desligue a simulação. Não. Pare de gritar. Hã? Você pode falar? Não! Nem tente escapar. Uou! Tudo bem, entendi. Eita, não precisa balançar os punhos aqui. Esses selvagens. Não posso nem comer em paz.
A Lua é a vizinha espacial mais próxima da Terra e seu único satélite natural. Provavelmente se formou quando um enorme objeto do tamanho de Marte bateu em nosso planeta há bilhões de anos. Essa catástrofe transformou a Terra em uma bola escaldante de rocha derretida. Também empurrou algum material para sua órbita, criando a Lua. Agora, essa esfera com muitas crateras se move ao redor do nosso planeta. Isso causa as marés altas e baixas em todo o mundo. Com um pouco mais de um quarto do tamanho da Terra, é o quinto maior satélite natural do Sistema Solar. A Lua tem várias fases. Por exemplo, lua nova, cheia ou crescente, primeiro e último trimestre. Seja qual for a aparência do satélite, você sempre pode vê-lo no céu noturno e às vezes até mesmo durante o dia. Agora imagine acordar à noite e perceber que a Lua está um pouco diferente do habitual. Parece mais brilhante e... maior? Não é perceptível, especialmente quando você está meio dormindo. Você volta para a cama sem saber que em vez da Lua, acabou de ver Mercúrio. De perto, este planeta, o mais próximo do Sol, é semelhante ao nosso satélite natural. Sua superfície é repleta de crateras deixadas por rochas espaciais. Mercúrio tem cerca de 2/5 do tamanho do nosso planeta, mas ainda é um pouco maior que a Lua. É por isso que o planeta teria uma influência maior na Terra. As noites se tornariam mais brilhantes, as marés altas se tornariam mais altas, e as marés baixas, o que você acha? Mais baixas? Sim. O ciclo lunar, esse é o tempo que a Lua, ou melhor, Mercúrio agora, precisa para passar por todas as fases. Se tornaria 14 horas mais curto. Mas em suma, essa substituição não teria consequências drásticas para o nosso planeta. E quanto a Vênus? E se em vez do satélite familiar, nós colocássemos no lugar o objeto natural mais brilhante depois do Sol e da Lua? Muitas vezes é chamado de planeta irmão da Terra, porque sua massa e tamanho são quase os mesmos. Vênus teria o mesmo tamanho em nosso céu que a Terra teve para os astronautas da Apollo quando olharam para ela da superfície da Lua. A estrela da manhã seria muito mais brilhante que a Lua. Por um lado, o planeta reflete 6 vezes mais luz solar. Além disso, ocuparia uma área pelo menos 16 vezes maior. É por isso que as noites na Terra seriam tão brilhantes quanto o crepúsculo atual. Se você olhasse para Vênus, veria vagos padrões de redemoinho na cobertura de nuvens branco-amarelada do planeta. Vênus não se tornaria o satélite da Terra. Os dois planetas provavelmente orbitariam em torno de seu centro de massa comum, e essa órbita seria bastante excêntrica, como eu. Mas se Vênus se movesse com a mesma velocidade que a Lua tem agora, os dois planetas colidiriam um com o outro em um futuro próximo. Ok, vamos fazer mais um troca-troca. Se Marte estivesse lá em cima no céu em vez da Lua, você certamente notaria. Mesmo sem um telescópio, você seria capaz de se maravilhar com sua cor incomum e manchas escuras em sua superfície. E mesmo que você não visse o planeta vermelho, ainda sentiria algo em comum. Marte tem metade do tamanho da Terra, mas é várias vezes maior que a Lua. Substituir um corpo espacial menor por um muito maior perturbaria o delicado equilíbrio em nosso planeta. Se você tivesse o azar de estar à beira-mar quando Marte tomasse o lugar da Lua, teria que evacuar o mais rápido possível. Ondas enormes se formariam nos oceanos sob influência marciana. Elas cairiam contra a costa na forma dos maiores tsunamis. Marte refletiria mais luz solar do que a Lua. As noites seriam mais iluminadas. As paisagens terrestres teriam uma tonalidade vermelha misteriosa. E você seria capaz de admirar a montanha mais alta do Sistema Solar, o Monte Olimpo, através de um telescópio. Marte não é grande o suficiente para mudar drasticamente a órbita da Terra, mas com o tempo, os dois planetas provavelmente começariam a orbitar um ao outro, criando um sistema planetário binário. E como Marte estaria literalmente ao lado, as viagens a este planeta se tornariam uma realidade. Ok, agora vamos pensar realmente grande. E se Júpiter substituísse a Lua? A Terra como um planeta independente não existiria mais. Ela se transformaria instantaneamente em outra lua do maior planeta do Sistema Solar. A única coisa positiva nessa transformação? As pessoas teriam uma vista incrível do céu. Júpiter é dezenas de vezes maior que a Lua. Uma esfera gigantesca e lindamente listrada cobriria quase todo o horizonte. Se você tivesse tempo para curtir o show, veria nuvens amarelas, marrons, vermelhas e brancas flutuando na atmosfera de Júpiter. Infelizmente, a atração gravitacional do gigante gasoso causaria instantaneamente terremotos severos, erupções vulcânicas e tsunamis. O manto e a crosta da Terra seriam atraídos em direção a Júpiter, o que separaria o planeta. Ele seria esticado e comprimido com tanta força que sua superfície ficaria alterando de forma mais de 90 metros para frente e para trás.
Infelizmente, a velocidade da Terra é de apenas 10% da velocidade necessária para permanecermos na órbita de Júpiter. É por isso que o nosso planeta lento colidiria com o gigante gasoso em menos de um dia. Bom, isso parece desagradável, então não vamos fazer isso. Agora, e se Saturno substituísse a Lua, seria uma vista linda. O planeta tem mais de 35 vezes o tamanho do nosso satélite. Isso significa que o globo dourado gigante cobriria 18 graus do céu, e seus anéis se estenderiam ainda mais, de ponta a ponta no horizonte. A Terra ficaria um pouco mais longe do gigante gasoso do que sua própria lua Dione. E como Saturno é muito mais poderoso do que o nosso planeta, a Terra se transformaria em seu satélite, e não o contrário. Infelizmente, a velocidade de rotação da Terra não seria suficiente para acompanhar, e provavelmente colidiríamos com o outro planeta em 1 ou 2 dias. Mas antes de queimar na atmosfera de Saturno, teríamos que passar por seus magníficos anéis. Eles são feitos de pedaços de cometas, asteroides e luas quebradas. Não seria uma façanha fácil passar por esses detritos espaciais. Além disso, nosso planeta teria que evitar as luas de Saturno, todas as 53. E se a colisão não acontecesse e a Terra se transformasse na 54ª lua de Saturno? Então, a atração gravitacional do gigante gasoso levaria a enormes mudanças tectônicas em todo o planeta. Elas rasgariam a crosta do planeta até que não houvesse mais nada. Também não é nada bom. Urano e Netuno são gigantes de gelo. Esses planetas são do mesmo tamanho, maiores que a Terra, mas menores que Saturno e Júpiter. Ambos têm interiores gelados, atmosferas profundas e cores semelhantes, um verde azulado muito bonito. Se qualquer um desses planetas substituísse a Lua, as consequências seriam as mesmas. Então, vamos jogar uma moeda. Ok, seria Netuno que você veria no céu um dia. Netuno é 14 vezes maior que a Lua. O planeta pareceria um balão de ar quente azul brilhante no céu, não apenas à noite, mas durante o dia também. Iria parecer ser 15 vezes maior que o Sol. Se todo o resto permanecesse o mesmo, poderia parecer como se um eclipse solar durasse muito tempo. Uma vez que o Sol desaparecesse atrás da borda de Netuno, nosso planeta ficaria mergulhado na escuridão completa por nada menos que 1h30. Netuno tem 17 vezes a massa da Terra e sua atração gravitacional é muito mais forte. É por isso que nosso planeta acabaria como um satélite. Sim, novamente. Ele orbitaria Netuno um pouco mais longe do que sua própria lua maior, Tritão. Por sinal, haveria um grande risco de a Terra colidir com este corpo espacial. Vamos supor que tivemos a sorte de não cruzar com os satélites de Netuno. Mesmo assim, haveria problemas mais do que suficientes em nossas mãos. As marés em nosso planeta se tornariam 1000 vezes mais poderosas do que as causadas pela Lua. A força gravitacional de Netuno não separaria a Terra, mas aqueceria o nosso planeta. A atividade sísmica aumentaria, desencadeando terremotos e erupções vulcânicas, e provavelmente afetaria a internet também. Arrume suas malas. Estamos indo para Mercúrio. Sua missão é descobrir o que precisará vestir lá para se sentir confortável. Então, este é o planeta mais próximo do Sol em nosso sistema solar. Aqui é bem quente, cerca de 427 graus Celsius, ou seja, o dobro do que o seu forno consegue produzir. Você precisa de um traje capaz de refletir o calor, como este aqui. Parece até o papel alumínio que usamos para assar frango. A superfície brilhante, quase igual ao espelho, reflete os raios de calor e não deixa o que está dentro dela assar, o que no caso é você. Esse traje foi feito para entrar no meio de vulcões da Terra e suporta até 800 graus Celsius. Isso é o dobro do Equador de Mercúrio. Ah, e leve um tanque de oxigênio, caso contrário, não conseguirá respirar. Você também precisará prender alguns pesos em suas pernas. Mercúrio é menor que a Terra e tem gravidade quase 3 vezes mais fraca. Então, será necessário aumentar seu peso em quase 3 vezes para se sentir confortável. Também faz muito frio à noite, então será preciso também encher seu traje térmico com materiais isolantes. Mas nem isso vai impedir de sentir frio. O planeta é 3 vezes mais frio que o Polo Norte. E para completar, a atmosfera não o protege da radiação solar como a da Terra faz. Então, outra necessidade é usar placas grossas de chumbo sob seu traje para proteção. Pensando bem, melhor é sair logo dali. Nossa próxima parada é em Vênus. Embora esse planeta seja chamado de irmão gêmeo da Terra, o cenário é assustador. Um deserto escaldante com vulcões e nuvens tão densas que mal dá para ver o Sol. Essas nuvens contribuem para o efeito estufa, o que torna este planeta mais quente do sistema solar. Cerca de 470 graus Celsius. Nem seu traje, que reflete o calor, conseguirá ajudá-lo desta vez. A pressão atmosférica aqui é 92 vezes maior do que na superfície da Terra.
É como mergulhar 900 metros dentro d'água. O ar de Vênus simplesmente esmagará o seu corpo. Para sobreviver, é necessário um traje hermético feito de titânio ou outro material robusto. Na Terra, usamos trajes de mergulho atmosférico, como este para suportar a intensa pressão debaixo d'água. Ele é como um mini submarino com o formato do corpo humano, e já vem equipado com um tanque de oxigênio. Pois é, o ar em Vênus não é só irrespirável, é tóxico. O próximo planeta é a Terra. Olhe pela janela e decida o que vai vestir hoje, ok? Vamos para o nosso satélite, a Lua. Algumas pessoas já estiveram aqui e vestiram trajes espaciais bem grandes. O que não pode faltar é um tanque de oxigênio. Ele fica em uma mochila junto com um sistema de suporte de vida. Embora o clima seja frio, não há atmosfera. É quase um vácuo e não há partículas de ar para tirar o calor do corpo. Então você não congelará rápido. O seu traje precisa ser hermético e manter a pressão atmosférica interna. Quanto mais baixa for a pressão, mais baixa será a temperatura no qual o fluido consegue ferver. No espaço, os fluidos do seu corpo podem evaporar em questão de segundos. Você não quer que isso aconteça, então é melhor usar um traje espacial. Ele também o protegerá da perigosa radiação solar. A Lua não consegue se defender dela, e a gravidade por aqui é 6 vezes mais fraca que na Terra. Então, você conseguirá saltar 6 vezes mais alto e levantar 6 vezes mais peso. Seria legal levar alguns pesos também, para não andar tão desajeitado quanto os primeiros astronautas que pisaram nela. Próxima parada, Marte. No verão, dá para caminhar por aqui usando apenas uma bermuda e uma camiseta. A temperatura mais alta neste planeta é de cerca de 35 graus. Em épocas frias, bastaria uma blusa e uma jaqueta. Talvez 2. A temperatura média aqui é levemente mais fria que o ponto mais frio da Terra. Mas a pressão atmosférica é frustrante, 170 vezes menor do que a do nosso mundo. Pegue a altitude na qual os aviões comerciais voam e multiplique por 3. Essas condições são muito parecidas com as de Marte. É frio e não há oxigênio para respirar. Sem o traje espacial, você não duraria mais que 2 minutos aqui. Então, seu traje hermético será seu companheiro inseparável enquanto estiver no planeta. Os cientistas da NASA estão preparando uma nova geração de trajes espaciais que permitirão que os astronautas saltem, rastejem e se curvem sem dificuldade alguma. Você se sentiria como um verdadeiro atleta na superfície marciana, onde a gravidade é 3 vezes mais fraca que a da Terra. Então, dá para levantar um tigre. Só não esqueça de equipá-lo com traje espacial também, claro. Agora vamos voar pelo cinturão de asteroides, para mais longe, até chegar a Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Trata-se de um gigante gasoso, ou seja, não a superfície sólida, então não dá sequer para ficar em pé aqui. Mesmo assim, hipoteticamente, você conseguiria pular dentro dele. Aí, continuaria caindo rumo ao núcleo. Vamos supor que você esteja sobre uma plataforma acima da superfície de Júpiter. A primeira coisa que sentiria é a força da gravidade, 2,5 vezes mais forte, o puxando para baixo, e mal conseguiria saltar. Então, seria legal equipar seu traje espacial com exoesqueleto para sustentar o seu corpo e ajudá-lo a se mexer. Além disso, faz um frio intenso. Você sentiria um frio gélido de menos 145 graus na superfície das nuvens do gigante gasoso. E o que torna as coisas piores é o vento constante, que pode alcançar até 1.450 km por hora, quase o dobro da velocidade dos aviões comerciais na Terra. Esse tipo de vento frio vai tirar instantaneamente o calor do seu corpo. Então, seu traje espacial precisa ser bem grosso e quente. Mas a pressão no topo dessas nuvens é quase a mesma da Terra. Então, tecnicamente, você poderia até tirar o seu capacete se houvesse oxigênio e não fizesse tanto frio. Será que Saturno oferece melhores condições? Ele é outro gigante gasoso. A força gravitacional aqui é quase a mesma da Terra. Então nada irá limitar seus movimentos, apenas seu enorme traje espacial. Aqui faz mais frio que em Júpiter, e a pressão atmosférica é a mesma que em 5 metros dentro da água, na Terra. Então, além de permitir que você respire e continue aquecido, o traje também protegerá seus tímpanos. Ei, segure firme! Você quase foi levado por uma rajada de vento de mais de 1.770 km por hora. Isso é comum em Saturno. Se fosse na Terra, mais precisamente nos Estados Unidos, esse fenômeno o levaria de um lado do país para o outro em 2 horas e meia. Sua única opção de aquecimento aqui é saltar para o centro do planeta. Quanto mais perto chegar do núcleo, mais quente ficará.
Mas a pressão também aumentará demais. Em apenas poucos segundos de queda livre, até o traje mais resistente de titânio seria amassado. E por falar nisso, vamos finalmente pisar em uma superfície sólida, em Titã, a lua de Saturno, que é 1,5 vezes maior que a nossa e 80% mais pesada. A superfície é composta mais por água congelada e rocha, e a pressão é um pouquinho maior que a da Terra. Você não sentiria nenhum desconforto se não fosse o frio extremo. Titã fica 9,5 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Então, nossa estrela não consegue aquecer essa lua. O ar é composto mais por nitrogênio, assim como o da Terra. Mas não tem oxigênio nenhum aqui, então seria impossível respirar sem um traje espacial. Pode haver um enorme oceano sob a superfície de Titã. A gravidade de Saturno aquece o núcleo dessa lua o suficiente para fazer o gelo derreter. Além disso, esse mar pode ser extremamente salgado, o que significa que a água consegue continuar em estado líquido, mesmo sob temperaturas muito baixas. Os próximos 2 planetas são Urano e Netuno. Urano detém o título de mais frio do nosso sistema solar. A temperatura aqui é de cerca de 224 graus negativos, então traga o traje espacial mais quentinho que tiver. Dizem que se alguém saltar no centro do planeta em determinado ponto, a pressão ficará tão alta que o hidrogênio se transformará em uma crosta de gelo. E se descer ainda mais, a pessoa poderá ver o núcleo rochoso. Netuno, por sua vez, é o dono dos ventos mais fortes do sistema solar. Também é um gigante de gelo, então o código de vestimenta é o de sempre. Um traje espacial bem quentinho, um tanque de oxigênio e um sistema de aquecimento. Até agora, não há trajes adequados para conseguir sobreviver em algum desses gigantes gasosos. Mas se você pudesse chegar ao núcleo de Netuno, veria que lá é muito quente. A temperatura é quase a mesma da superfície do Sol. Ei, escuta só. Quer perder peso rápido? Ou ganhar mais massa em poucos segundos? Esqueça aquele papo de dietas e atividades físicas. Temos um jeito extraterrestre de fazer isso. Viajar para o espaço. E agora vou te levar para o coração do nosso sistema solar, o Sol. Segure firme e traga sua sombrinha. Não há superfície sólida aqui, apenas plasma líquido e quente. Pegue aquela roupa que reflete o calor e fique quietinho sobre a plataforma que está acima da superfície fervente da estrela. Na Terra, você pesa cerca de 60 quilos, mas aqui, pouco acima do Sol, seu peso aproximado é de 1.630 quilos. É como um sedã pequeno, ou um hipopótamo. Ei, não me leve a mal. É tudo culpa da gravidade. Quanto maior e mais denso um objeto espacial, mais forte a força gravitacional e mais pesado seu corpo fica. O Sol corresponde a 99% da massa total do Sistema Solar. Mas além de ser 33 mil vezes mais pesada do que a Terra, essa estrela também é muito maior. É por isso que a gravidade fica 27 vezes mais forte sobre a superfície. Não dá para ficar em pé ali, você é puxado pela gravidade. Se fosse na Terra, aguentaria levantar seus 60 quilos de peso corporal. Mas aqui, só dá para erguer uma abóbora pequena. Feliz Halloween! Continuando, Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Lá é muito quente, mais ou menos o dobro da temperatura máxima de um forno de cozinha. Você desce e pisa sobre a superfície rochosa de Mercúrio e sobe na balança. Ela mostra apenas cerca de 20 quilos em comparação ao seu peso real de 60. Mercúrio é 17 vezes menor do que a Terra, mas seu núcleo e crosta são muito densos, então a gravidade aqui é apenas 2,5 vezes mais fraca que a da Terra. Isso quer dizer que você consegue saltar 2,5 vezes mais alto aqui. E se sente muito mais forte. Consegue até levantar um gorila grande. Mas não se esqueça de usar um traje espacial com suprimento de oxigênio, hein? Quando a noite cai, Mercúrio esfria incrivelmente rápido. A temperatura chega a 3 vezes menos que a do Polo Norte. Então vamos sair daqui antes que você vire uma pedra de gelo. O próximo planeta é Vênus. Nossa, que cheiro horrível! É o dióxido de enxofre que está no ar. Esse odor também está presente perto dos vulcões terrestres. Você sobe na balança e... 55 quilos! Quase o mesmo que na Terra. Então é por isso que os dois planetas são chamados de irmãos gêmeos. Vênus tem quase o mesmo tamanho que o nosso mundo e é apenas 20% mais leve. Com isso, a gravidade é quase a mesma. Mas não dá para viver aqui, pois é o planeta mais quente do nosso sistema solar. E a pressão atmosférica em sua superfície é 92 vezes maior do que a nossa. Você só sentiria essa mesma pressão se mergulhasse a 915 metros de profundidade no oceano. Sem equipamentos especiais, seria esmagado nessa profundidade. Seu traje espacial é feito de titânio para suportar tamanha pressão, assim como os dos mergulhadores.
e pesa cerca de 375 quilos. É como carregar o peso de uma moto. É por isso que você se sente mais fraco aqui do que na Terra. Agora vamos partir para o nosso planeta-mãe. Ou melhor, para o nosso satélite, a Lua. Vários astronautas já estiveram aqui. Você já deve ter visto vídeos mostrando o modo desajeitado com que eles caminhavam, às vezes até caindo. Isso porque a gravidade lunar é 6 vezes mais fraca que a terrestre. Seus sólidos 60 kg de peso corporal se transformam em 10 kg aqui. Então agora, você tem o mesmo peso de um carrinho de compras, daqueles de plástico. O lado bom é que consegue erguer 6 vezes mais que esse peso. Dá pra virar um carro ou levantar um pônei. Você pode até segurar esse rover lunar aqui, ó, que foi deixado na última missão dos astronautas. Um deles, Alan Shepard, jogou várias bolas de golfe neste lugar. Cada uma delas pesa menos que 15 gramas na Lua. Ei, então que tal usar todo esse poder para remover o lixo que as pessoas deixaram aqui? São cerca de 250 toneladas, incluindo rovers, sondas, pedaços de módulos lunares e mais um monte de coisas. Deixa essa faxina para depois. Agora vamos para Marte. Ei, você é o primeiro humano a pisar na superfície do planeta vermelho. E a primeira coisa que faz, claro, é se pesar. Pouco mais de 20 quilos. Quase 3 vezes menos que na Terra. Você está pesando menos que uma capivara. Isso porque o planeta vermelho é 50% mais leve e 10 vezes menor que o nosso. E como a gravidade é mais fraca aqui, você se torna 3 vezes mais forte. Dá para levantar 2 amigos seus. Mas esse tipo de gravidade é um problema para as pessoas. Estamos planejando colonizar Marte, mas nossos músculos estão acostumados com a constante gravidade da Terra. Então, eles não poderiam operar com plena capacidade aqui. Isso causaria problemas de saúde nos astronautas, que precisariam se exercitar o tempo todo ou prender pesos em si mesmos para ficarem mais pesados. Seria necessário carregar pelo menos 10 halteres de 9 quilos para se aproximarem de seus pesos reais e conseguirem manter os músculos tonificados. Hora de uma visitinha rápida até Júpiter. Trata-se de um gigante gasoso. Lá vem esse gás de novo. E, portanto, sem superfície sólida. Tudo o que se vê são nuvens densas. Então, provavelmente é melhor continuar na plataforma. Júpiter é 317 vezes mais pesado do que a Terra. Então, tem gravidade muito mais forte. Sua balança mostra 155 quilos, o peso de um javali na Terra. Você mal consegue parar em pé dentro de seu traje espacial. A fraqueza toma conta do seu corpo. E o peso máximo que você consegue levantar é de aproximadamente 25 quilos. Ou seja, é o mesmo que pegar um husky siberiano no colo. Agora vamos dar uma olhadinha na Lua de Júpiter, Europa. Você sobe na balança e vê 8 quilos. Sim, a gravidade é tão fraca aqui que seu peso é igual ao de um gnomo de jardim. Ao mesmo tempo, consegue levantar 455 quilos, o que equivale a um cavalo ou um grande piano. Com essa força, na Terra, daria para virar um ônibus escolar ou erguer um carro pequeno acima da cabeça. Se quisesse, claro. Continuando, Saturno. Mais um gigante gasoso. Segure firme. Os ventos aqui podem atingir 1.770 km por hora. Uma rajada dessas poderia levar você de um lado do oceano para o outro em apenas 2 horas. Rápido, suba na balança. 65 quilos. Um pouco mais do que na Terra. É por isso que você se sente um pouco mais fraco, como se tivesse acabado de malhar na academia. Vamos para a Lua de Saturno, Titã. Você pode querer ficar mais um tempo aqui, pois está se sentindo um verdadeiro halterofilista. E aguenta levantar 7 pessoas nos braços, ou um tubarão branco. Mas cuidado com os dentes dele. E seu peso aqui é de quase 8 quilos. Um gato doméstico, talvez um daqueles bem gordinhos. Urano é o planeta mais frio do nosso sistema solar. 10 vezes mais frio do que dentro de um congelador. A balança mostra 55 quilos. Dá para levantar uma roda de caminhão aqui. Agora temos o último planeta no nosso sistema solar, Netuno, que é 17 vezes mais pesado que a Terra e 4 vezes maior. Os ventos mais fortes, já registrados, sopram aqui. O maior número na balança é de 68 quilos. Pois é, você engordou um pouquinho, mas o número seria o mesmo se você segurasse uma halter na Terra. Agora, que tal ir para objetos mais especiais no espaço? Por exemplo, uma estrela de nêutron, um dos corpos mais pesados e densos do universo. Ela tem o peso do Sol, mas é tão pequena que caberia dentro de um bairro de Nova York. Esse objeto espacial tem superfície sólida, então é possível aterrissar sua espaçonave. O peso da estrela de nêutron, bem como sua densidade, tornam a gravidade incrivelmente forte aqui.
e seus 60 quilos na Terra se transformariam em 8.620 mais 9 zeros de quilos. Você seria amassado como uma panqueca dentro dessa estrela e não teria força para erguer um palito de fósforos. Para se ter uma ideia, uma agulha de costura pesaria 140 mil toneladas. Isso é o mesmo que 2.000 Boeing 737-7S. E o último lugar da nossa lista é um buraco negro. Bem, nem temos um número para descrever o seu peso aqui. Os buracos negros são os objetos mais densos e mais pesados do universo. Ficam nos centros das galáxias e podem pesar milhões e bilhões de vezes mais do que o Sol. São tão pesados que deformam o espaço-tempo. Assim que você entrar no campo gravitacional de um deles, jamais conseguirá sair. E a força gravitacional aumenta a cada centímetro que você se aproxima do centro. Se você estivesse caindo dentro de um buraco negro e esticasse o braço para frente, a força afetando os seus dedos seria muito mais intensa do que a que está puxando o seu cotovelo. E a sua mão esticaria como se fosse um espaguete. Seu peso é infinito aqui e sua força é infinitamente pequena. Nem tente levantar um átomo ou fóton sequer aqui. Acho que já chega. Vamos para casa. Se você estivesse flutuando no espaço, ninguém seria capaz de ouvi-lo sussurrar, falar ou até mesmo gritar horrorizado ao ver um asteroide gigante vindo em sua direção. Não é só que você estaria longe da Terra, mas o som precisa de espaço para viajar. Sons são apenas vibrações de moléculas e átomos em algum meio, como água ou ar. Seu corpo captará ondas sonoras através do canal auditivo e do tímpano. As vibrações que recebemos se transformam em sinais elétricos para que nosso cérebro possa compreendê-las e reconhecê-las. As frequências dos sons que os humanos podem ouvir estão entre 20 e 20 mil Hz. O som viaja 4 vezes mais rápido na água porque as moléculas estão mais próximas do que no ar. Naturalmente, viaja mais rápido através do aço do que na água e no ar. O som natural mais alto do nosso planeta é aquele feito por um vulcão em erupção. Não se tem 100% de certeza, mas os cientistas acreditam que a erupção do Krakatoa em 1883 foi provavelmente o som mais alto que a humanidade já teve a chance de ouvir. Explodiu com uma força enorme, destruiu sua ilha e liberou 20 milhões de toneladas de enxofre na atmosfera. As pessoas o escutaram a até 4.800 quilômetros de distância. Seria como se alguém produzisse um som em Nova York e pessoas o ouvissem na Irlanda. O som pode assumir muitas formas, mas os humanos estão mais familiarizados com ele na forma de ondas de pressão que se movem pelo ar. O som passa mais lentamente por gases pesados e pelo ar mais frio. Ele viaja mais rápido através de gases mais leves, como por exemplo hélio. Não há água ou ar no espaço, então o som não tem nada pelo que viajar. Nossa atmosfera consiste em 10 trilhões de átomos, o que é como uma sopa densa, criando uma maneira de o som viajar. E há apenas 10 átomos por metro cúbico no espaço. Isso significa que o espaço é vazio e silencioso. Mas nem sempre foi assim. O universo tem de 10 a 20 bilhões de anos. Surgiu como resultado do Big Bang. Não foi uma explosão que começou a partir de apenas um único ponto, mas sim do espaço aparecendo em todos os lugares do universo ao mesmo tempo. Naquela época, todo o universo era como uma bola quente de plasma. Era muito mais denso do que hoje, então o som podia passar por ele. À medida que o universo estava se formando, produziu ondas de choque, e elas, por sua vez, produziram um estrondo cósmico, muito mais profundo do que os nossos ouvidos normalmente podem detectar. Estes são os sons reais e os primeiros que o universo já produziu, no estágio em que ainda estava se formando. Os cientistas os decodificaram e os apresentaram uma versão que podemos realmente ouvir. Com o passar do tempo, o universo estava se esticando. Hoje é muito mais largo, mais vazio e mais silencioso. Mas é bom para nós. Se o som viajasse pelo espaço com facilidade, ouviríamos constantemente explosões altas, crepitações, gemidos e outros sons que os corpos espaciais fazem lá fora. O Sol também não é silencioso. Aqui está o som de suas vibrações criadas por seus loops, ondas, erupções e outras atividades. O Sol cria trilhões e trilhões de watts de energia sonora, algo como uma pulsação, batimento cardíaco grave.
Ajuda os pesquisadores a descobrir o que está acontecendo dentro do Sol e entender suas camadas. Se não fosse silenciado para nós na Terra pela falta de ar no espaço, seria como ouvir uma britadeira o tempo todo. Se você e seu amigo estivessem dando um passeio na superfície lunar, não conseguiriam escutar um ao outro falando, sem ar, sem som. Mas isso não significa que a Lua em si não produza nenhum som. Quando a primeira nave espacial pousou em solo lunar, causou acidentes que mais tarde levaram a terremotos lunares. Os cientistas aproveitaram a oportunidade para medir as vibrações que atravessam a Lua para descobrir sua estrutura interna. Eles perceberam que os terremotos causaram vibrações que duraram mais do que esperavam, e mais do que quaisquer vibrações semelhantes na Terra. Era como se aqueles terremotos lunares estivessem produzindo o som de um sino tocando. Quando temos terremotos, a umidade do solo age como uma esponja, absorve a energia das ondas que se espalham até acabar com seus efeitos. E é por isso que a água eventualmente interrompe o terremoto. A Lua é seca, mas como uma rocha sólida. Os lunamotos são menos intensos, mas não há água para detê-los, então as vibrações simplesmente vão e voltam através da Lua. A rocha sólida os para em algum momento, que é quando o sino também para. Vamos ver o que acontece com o som em diferentes planetas. Netuno, Urano e Saturno são feitos principalmente de hélio e hidrogênio. Esses gases são muito mais leves do que a atmosfera do nosso planeta, então sua voz lá geralmente sairia em um tom mais alto. Mas cada planeta tem suas camadas que fazem diferenças no som. Netuno tem suas profundezas escuras, Urano suas nuvens de metano, mas ambos são congelantes, feitos de gás e têm partículas de gelo em sua atmosfera. Saturno, também um gigante gasoso, possui tempestades selvagens e furiosas. A maior lua de Saturno, Titã, é a única conhecida por ter uma atmosfera real. É mais espessa do que a que temos na Terra. É muito frio lá e chove metano líquido. Em 2005, pesquisadores enviaram a nave espacial Huygens, que conseguiu gravar um áudio incrível que você pode achar familiar. O som dos ventos, mas a bilhões de quilômetros de distância de nós, na própria Titã. Se você estivesse lá, poderia até ouvir o som que lembra uma cachoeira, enquanto na realidade está fluindo metano líquido. Mudando para Júpiter, ele também não tem uma superfície sólida. É feito de gás que se torna mais denso à medida que você se aprofunda. Em algum momento, até se transforma em um líquido. O som é diferente em cada uma dessas camadas. Júpiter é realmente muito barulhento e tem sons bizarros. Cria intensas tempestades de rádio com poderosos raios. Enquanto estivesse lá, você ouviria ecos dos ecos, apenas indo e voltando. Marte. Sua atmosfera é muito mais fina que a da Terra, o que significa que não há muitas moléculas para o som viajar através. Os ventos podem ser muito rápidos, como nossos furacões, mas em Marte eles pareceriam uma brisa suave. Mas você não necessariamente ouviria a tempestade. Talvez pudesse ouvir a poeira à medida que ela fosse levantada e jogada contra o seu traje espacial. Na atmosfera fina, sua voz seria muito mais baixa e não viajaria muito. Alguém poderia estar ao seu lado, gritando, e você provavelmente não ouviria nada. O ar de baixa densidade geralmente faz com que nossas vozes soem mais agudas, mas as temperaturas frias, como em Marte, diminuem o som para que ele se equilibre novamente. Sua voz lá soaria um pouco distante e enrolada. E imagine ouvir um instrumento como um violão ou piano lá, como uma melodia abafada de um sonho. O som em Vênus é meio que o oposto de Marte. Vênus tem uma atmosfera densa, muito mais densa do que a nossa, algo entre água e ar. Lá, você ouviria sons como se estivesse debaixo d'água. O ambiente é um pouco diferente, com 482 graus Celsius e 100 toneladas de pressão atmosférica. Mas digamos que você tem um traje espacial mágico que o proteja de ser esmagado ou queimado. Em Vênus, você ouviria trovões. 40 anos atrás, uma nave espacial pousou com sucesso em sua superfície e conseguiu funcionar por quase 1 hora antes de parar. Ela captou esses tons incríveis de ventos fortes. Se você começasse a falar em Vênus, sua voz atingiria primeiramente um tom mais baixo por causa da atmosfera densa, mas soaria mais alta porque o ar quente aumenta a velocidade do som. Tudo seria mais distorcido e abafado junto com os sons de trovão ao seu redor. Mercúrio é um corpo rochoso sem atmosfera, então ficar em sua superfície e falar seria como tentar falar enquanto flutua no espaço. Inútil.
Essas são condições quase de vácuo, o que faria você pensar que Mercúrio não tem nenhum som. Ainda assim, você pode ouvi-los, embora não no ar. As pedras. Coloque seu ouvido contra o chão. Talvez um terremoto de Mercúrio esteja chegando. O universo é um lugar conectado pela luz. A luz pode ir a qualquer lugar, de qualquer lugar no espaço, mas não o som. Então, não só temos um planeta que suporta a vida, mas oferece uma ampla variedade de sons. Mesmo sem a gente, não seria um local silencioso. Uma brisa leve acariciando suavemente as copas das árvores, terremotos, vulcões, desertos. O oceano com suas ondas na superfície e sons assustadores no fundo. Lá em cima é um mistério tranquilo, mas aqui embaixo é verdadeira magia. Você está em um avião indo para uma importante convenção de astronomia, quando vê uma coisa enorme pela sua janela cobrindo todo o sol. Aí, cospe todo o café e todos na aeronave ficam olhando para fora em estado de choque. Você então percebe que a coisa tem anéis como os de Saturno. O voo deveria ir para o Japão, mas é forçado a pousar na Califórnia. Assim que pousa, você olha para o céu e vê algumas estruturas parecidas com planetas gigantes flutuando pelo céu. Todo mundo está tirando fotos e tentando descobrir o que está acontecendo. De repente, percebe-se uma enorme bola de fogo caindo perto do aeroporto. Todos lutam para ficar em segurança, e felizmente aquilo acaba indo parar no meio da pista sem ninguém por perto. A má notícia é que não há mais pista para pousos e decolagens. Todos se amontoam para ficar em segurança e mais objetos grandes aparecem no céu. Todas as comunicações pararam ou foram interrompidas, uma vez que esses grandes corpos destruíram todos os satélites. Alguns cientistas nas proximidades dizem que são os planetas do Sistema Solar ficando na mesma proximidade da nossa Lua. Mercúrio e Vênus parecem luas, mas Saturno está ocupando muito espaço no céu. Você diz para os cientistas que é um astrônomo. Eles o convidam para acompanhá-los em uma viagem até a Antártica para a estação de observação no Polo Sul. Todas as mentes são necessárias para ajudar a resolver esse mistério. Você entra em um navio com as coordenadas programadas para ir para o continente gelado. As ondas são extremamente fortes para um típico dia claro e de tempo bom. Depois de alguns dias, finalmente chega à costa do continente e tem que subir em uma moto de neve para percorrer todo o caminho até a estação Polo Sul Amundsen Scott. Aqui, junto com um grupo de cientistas, será possível descobrir o que está acontecendo. Você não estava preparado para as temperaturas congelantes, embora seja julho. Quando chega na estação, vê todos os seus colegas cientistas correndo com papeladas e deixando escapar coisas sobre planetas orbitando nossa atmosfera. Na sala de reuniões, a cientista-chefe explica o que está acontecendo. Um por um, os planetas estão se aproximando de nós até que estejam alinhados com a Lua. Mas ninguém ainda sabe por quê e como. Vênus chegou primeiro, e agora Saturno está chegando. A Lua está a cerca de 385 mil quilômetros de distância da Terra e afeta as marés dos oceanos e mares com sua atração gravitacional. Como a água é menos densa que a Terra, podemos ver a mudança das marés. Portanto, as altas ocorrem quando o nosso planeta é puxado em direção à Lua. E como os outros estão se aproximando, a atração gravitacional está mudando drasticamente. Em algumas horas, Saturno estará na mesma distância que a Lua. Você se dirige ao grande telescópio e observa os planetas. Qualquer avião ou helicóptero não voará como deveria e não terá tecnologia de radar adequada como suporte. Você continua observando e percebe Marte se aproximando da Terra. E recebe notícias de que maremotos estão ocorrendo com muita frequência agora e que algumas nações e ilhas estão sendo devastadas. Ainda bem que elas foram evacuadas antes. Marte se aproxima, assim como Netuno, e é possível sentir a gravidade na Terra flutuar a cada passo que dá. Você relata suas descobertas para a cientista líder, e a única maneira de sobreviver é construir rapidamente bunkers distantes dos oceanos e mares que possam abrigar muita gente antes que os outros planetas cheguem perto. Uma equipe de engenheiros vem rápido e começa a trabalhar. Montes e montes de sobreviventes chegam e se acomodam nessas estruturas construídas praticamente da noite para o dia. A cada hora, mais planetas se aproximam. Marte e Netuno já se alocaram, assim como Mercúrio, Vênus e Saturno. Plutão e Urano agora são visíveis a olho nu e estão vindo em direção à Terra. A atração gravitacional está ficando completamente fora de controle. A neve no deserto da Antártica fica flutuando por vários segundos sempre que alguém caminha sobre ela. Você consegue pular muito mais alto.
Agora é de noite, mas o céu não está tão escuro como de costume. Os planetas estão refletindo muito mais luz do Sol do que a nossa Lua. Ela quase não está visível agora. Observando mais, dá para ver cometas e meteoritos voando muito perto da nossa atmosfera. Alguns até estão caindo em Marte e Netuno. Todos conseguem ver isso daqui da Terra. Outros detritos espaciais também rumam para a nossa atmosfera. Mas há algo estranho. Os planetas orbitam Saturno. Você verifica seus cálculos e descobre que as posições dos planetas agora estão alinhadas com a órbita de Saturno. Isso porque ele tem a maior massa entre todos do Sistema Solar. Os anéis de Saturno são feitos de partículas de gelo, algumas do tamanho de um ônibus e outras minúsculas como seixos. Mas elas estão todas se chocando e interferindo com os outros planetas. Ninguém consegue sentir a mudança na órbita no início, mas depois você pode começar a perceber. Com isso, terremotos e vulcões estão prestes a acontecer. É por isso que todos, incluindo você, estão fazendo as malas e prontos para fugir. A Antártica tem dezenas de vulcões escondidos sob o gelo. Alguns são subterrâneos, enquanto outros estão bem no topo. A atração gravitacional de Saturno é muito mais forte do que a da Terra na Lua. Isso fará com que o núcleo interno terrestre reaja muito mais e dê início a esses terremotos e erupções vulcânicas. Todo mundo faz as malas muito rapidamente e se dirige aos helicópteros para voar para a África do Sul. Esses veículos foram projetados para fazer o percurso direto sem a necessidade de radares para guiá-los. Você chega ao país africano, que está praticamente coberto de água. O helicóptero o leva para mais perto do centro. E então você viaja para o deserto do Saara. A superfície plana sem nada ao redor será a melhor opção de segurança. Mas quando olha para o céu, vê outro planeta se aproximando. É Júpiter, o maior do nosso sistema solar. Se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter seria do tamanho de uma bola de basquete. E ele está vindo rapidamente. Muitos dos outros planetas abrem caminho automaticamente para o gigante, incluindo Saturno. Você está na estrada em direção ao Saara, embora demore dias para chegar lá de carro. O céu fica escuro durante o dia, pois a maioria dos planetas está bloqueando o Sol. Para sua surpresa, ao finalmente chegar ao deserto do Saara com outros cientistas, vê que uma cidade inteira foi erguida em apenas um mês, desde o momento em que os planetas começaram a aparecer. Então, se instala em seu dormitório, mas ainda há muito trabalho a fazer. Alguns dias depois, Júpiter rompe a atmosfera e nos encobre completamente. Mas a Terra agora está girando em torno dele, e é muito mais rápido do que orbitar o Sol, já que Júpiter é menor. Porém, como Saturno também é grande, a Terra continua sendo jogada de uma órbita para outra, como duas pessoas jogando bola uma com a outra. Com isso, quem está aqui experimenta diferentes impulsos gravitacionais de tempos em tempos. As ondas continuam ficando mais fortes, e os vulcões estão entrando em erupção por toda parte. Como o núcleo terrestre está ficando mais quente, a temperatura no planeta também está mudando. E com a falta de luz solar na maior parte do tempo, grande parte da vida das plantas está tendo dificuldade para se manter em pé. As plantações são mais difíceis de cultivar com luz solar natural, então as pessoas estão recorrendo à iluminação artificial e estufas. As viagens aéreas e espaciais são impossíveis. A Estação Espacial Internacional está completamente arruinada, junto com os satélites que orbitam o espaço. É por isso que os telefones celulares e a internet não funcionam. A gravidade está ainda mais disfuncional do que nunca. 6 meses depois, a humanidade encontrou uma maneira de lidar com o novo normal. Mas as coisas estão sendo atualizadas constantemente. O número de horas em um dia mudou, assim como os dias que compõem uma semana. Isso costumava ser medido com as fases da Lua. Um mês costumava ser a Lua passando por todas as fases, de minguante a cheia. Mas a da Terra desapareceu com os planetas desorganizados e desordenados.